Olá, profissional da saúde, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero esclarecer se ainda vale a pena abrir empresa no segmento de vocês no ano de 2026. Se você é médico, dentista ou profissional da saúde e ainda está recebendo no seu CPF, talvez esteja pagando mais imposto do que deveria. E na verdade, pessoal, é que em muitos casos abrir empresa ainda vale muito a pena em 2026, tá? Mas só quando isso é feito de uma forma certa. Então, doutores e doutoras, né? É muito comum vocês aparecerem aqui no escritório questionando a gente, perguntando, né, se vale a pena abrir empresa, que vocês estão recebendo tudo no seu CPF, estão recebendo tudo na conta pessoa física, querendo entender se vale a pena e claro que depende muito da situação, a gente tem que colocar no papel, mas em regra geral vale a pena sim, tá? Só um contexto antes da gente entrar no vídeo, quando você recebe na pessoa física, dependendo do valor que você está recebendo no mês, você está na faixa máxima, na tabela máxima, na alíquota máxima da declaração do imposto de renda, na tabela do imposto de renda, na faixa dos 27,5%. Então, você já está numa carga tributária alta. Então, por exemplo, se você abre uma empresa, a gente consegue reduzir bem essa alíquota e eu vou te explicar isso como, tá? Nos próximos passos. Vamos lá, pessoal. Então, a gente chegou à conclusão que valeria a pena abrir uma empresa. Tá? Nesse exemplo, eu vou utilizar o regime de tributação do Simples Nacional, que existem alguns benefícios para quem é da área da saúde. Então vamos lá. O primeiro ponto é a gente conseguir trabalhar bem com o chamado fator R, que eu vou explicar para vocês como é que funciona a conta do fator R. Hoje, por exemplo, quando a gente abre uma empresa no Simples Nacional para a área da saúde, a gente começa no anexo 5 do Simples Nacional pagando uma faixa de imposto de 15,5%. Então, por exemplo, a gente vai lá abrir uma empresa no Simples Nacional. Se eu não fizer opção pelo fator R, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais na frente como é que isso funciona, a gente vai estar pagando 15,5% de imposto sobre a nota fiscal que você emitir no mês. Repare que mesmo assim, mesmo a gente falando do anexo 5, que é os 15,5%, antes de entrar no fator R, já começa a valer a pena. A gente já sai de uma carga tributária de 27 e já abaixa para os 15,5% de imposto, né? Só que a área da saúde, ela tem uma coisa muito legal, né? Um benefício que a lei te dá, que isso chama fator R. O que que seria o fator R? Você deve estar me perguntando agora. A gente consegue sair do anexo 5 do Simples Nacional, que é uma alíquota de 15,5%, inicia numa alíquota de 15,5%, consegue jogar ela para o anexo 3 do Simples Nacional, que inicia numa alíquota de 6%. Aí você deve estar me perguntando, nossa, Felipe, vale muito a pena. Vale muito a pena. Como é que eu faço então para sair de uma faixa de 15,5% do Simples Nacional e cair para uma faixa de 6%? Aí que entra um planejamento tributário, um planejamento previdenciário, né? Para a lei me permitir fazer isso, o que que eu preciso fazer? Pegar a folha de pagamento do médico, folha de prolabore do médico, é o salário do sócio, né? E dividir pelo valor da minha receita. Então vamos lá. O médico retira um prolabore de X reais. Eu pego esse valor de prolabore, divido pelo valor da receita bruta dele do mês. Se eu tiver uma alíquota superior a 28%, eu consigo fazer o pagamento de 6% de imposto. Se eu tiver uma alíquota inferior a 28%, eu não consigo fazer opção pelo fator R. Consequentemente, eu precisaria fazer o pagamento de 15,5% de imposto. Então, pessoal, eu quero deixar aqui um exemplo prático, né, para vocês entenderem de fato como isso funciona. Então, vamos imaginar que você, médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, emite todo mês uma nota de R$ 20.000. Para eu conseguir esse benefício de pagar 6% de imposto sobre essa nota de R$ 20.000, o que que eu precisaria estar fazendo? Eu precisaria retirar um prolabore para vocês, pagar um prolabore para vocês de pelo menos R$ 5.600 no mês, né? Eu fazendo essa divisão, então, se eu pegar 5.600 e dividir por 20, eu chego nos 28%. Consequentemente,
qual que seria a operação da sua empresa? A gente pagaria 6% de imposto em cima da nota fiscal de R$ 20.000 e você teria um prolabore de R$ 5.600. Qual que é a vantagem de fazer isso? Veja, em vez de eu dar 15,5% de imposto para o governo, aonde não tem nenhum retorno para a gente, claro, sem considerar, né, que deveria retornar em saúde, em educação, enfim, várias coisas que eu não vou entrar nesse mérito, né? O imposto, o Simples Nacional, ele não tem nenhum retorno. Então você paga os 15,5% e não te dá nenhum benefício. Vamos deixar aqui entre aspas, né? Você fez o procedimento correto, gerou a nota e pagou o seu imposto. Quando eu faço a opção pelo fator R, o que que eu analiso nesse caso, né? Bom, em vez da gente pagar os 15,5% de imposto para o governo, vamos pagar 6% e a diferença eu jogo no Prolabore. Ah, Felipe, mas o que que o Prolabore me traz? Bom, o Prolabore, ele é o salário do sócio, né? Então, qual que é o benefício de você retirar um Prolabore de R$ 5.600 no mês? Aposentadoria. Então, consequentemente, você começa a pagar um Prolabore de R$ 5.600, você está pagando uma aposentadoria, né? Outros benefícios do governo, por exemplo, um auxílio maternidade, um salário maternidade, auxílio doença. Vamos supor, você está lá pagando R$ 5.600 todo mês de prolabore, engravidou, precisa se afastar. Você vai receber um benefício do governo de R$ 5.600 por mês daquilo que você paga. Se machucou, sofreu um acidente, está impossibilitado ao trabalho, precisa converter isso num auxílio doença. Qual benefício você vai receber do governo? Aquele valor que você vem contribuindo mês a mês, o Prolabore de R$ 5.600 no mês, tá? Veja que vale muito a pena, então, fazer esse planejamento, essa opção, tá? E quando eu falo para você, você vai receber o benefício em cima daquilo que você paga, deixa isso entre aspas, tá? Todo benefício ele é calculado com média, histórico de contribuição, mais essa questão de você estar pagando um benefício sobre um valor alto. Não adianta também sair jogando qualquer valor de Prolabore só para bater a conta do fator R. Isso eu estou explicando para vocês que vocês têm um benefício, vocês conseguem sair do anexo 5 para o 3, sair de uma faixa de 15,5% para 6% de imposto. Cabe uma análise do contador para verificar, né, o melhor caminho, olhar a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Às vezes você vai ter outros rendimentos, por exemplo, às vezes você tem um rendimento de aluguel, às vezes você tem um rendimento de outro rendimento tributável que quando eu aumento o Prolabore aqui, vai estourar a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Às vezes você já paga o Prolabore pelo teto e uma outra fonte pagadora. Então existe uma série de coisas, tá? Não é simplesmente ver esse vídeo, ligar para o seu contador e falar: quero fazer o fator R. Tem toda uma análise em cima da sua situação. Dito isso, pessoal, não é sobre pagar menos imposto em uma parte, é sobre pagar menos imposto em todo o conjunto, tá? Então as coisas elas se vinculam. Pessoa jurídica e pessoa física. Não adianta eu ter uma economia somente na pessoa jurídica quando eu te dar um informe de rendimento para você ajustar a sua declaração de imposto de renda com o valor do Prolabore, você vai lá e estoura a sua conta pessoa física. Você fala, pô, Felipe, esse ano eu pagava R$ 3.000 de imposto, agora estou pagando 20. Então, volta a falar, essa frase não é sobre pagar imposto somente em uma parte, economizar imposto somente na pessoa jurídica. É sobre pagar imposto, economizar imposto em todo o conjunto, desde o início, que é a pessoa jurídica, até o final, que é quando você entrega a sua declaração de imposto de renda à pessoa física. O planejamento tributário, ele não é um chute, é uma conta. Não é sobre pagar menos imposto a qualquer custo, tá? É sobre pagar imposto de uma forma certa, com total segurança e responsabilidade, tá? Para lá na frente vocês não terem nenhum problema com a Receita Federal. Então, pessoal, em 2026, né, abrir empresa, ela ainda continua valendo muito a pena para muitos profissionais da saúde, né? Mas quando isso é feito com estratégia. Volto a falar para vocês, né? Abrir o CNPJ por abrir não é planejamento tributário, é só burocracia com risco, vamos chamar assim, né? Vou abrir empresa. Vai lá, abre um CNPJ, coloca um CNPJ no mercado, mais um CNPJ para a Receita fiscalizar, né? Você vai ter um custo com contabilidade, vai precisar cumprir obrigações acessórias. Então, assim,
Não basta falar: "Ah, vou trabalhar como médico, vou abrir uma empresa". Não, procura um contador, senta com ele, explica, fala para ele como é que você vai receber, se de pessoa jurídica, se de pessoa física, de cooperativa, se vai atender plano de saúde, né. Forma ele a estrutura do seu negócio, e aí com certeza, né, ele vai decidir, vai te mostrar, vai colocar no papel, vai fazer as contas e vai te guiar para o melhor caminho, se vale a pena estar no Simples Nacional, se vale a pena estar no lucro presumido, se vale a pena estar no real, né, se vale a pena permanecer na física, fazer através do Carnê-Leão, fazer através do Receita Saúde. Então, existe toda uma análise. Se você que está nos assistindo é um profissional da saúde e quer entender melhor qual a melhor estrutura no seu caso, fala aqui com a gente. E se você conhece alguém da área da saúde, manda esse vídeo para essa pessoa, porque isso pode representar muita economia tributária na vida dela. E aproveito para vocês seguirem a Eviconte, porque aqui a gente fala de contabilidade de forma prática, sem enrolação e sem juridiquês. Por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com essa reflexão, fique com essa lição de casa, fique com esse estudo, analisa, tá? Entenda se você está pagando mais imposto do que deveria e verifica aí se você consegue fazer essa opção pelo fator R, diminuir a sua faixa de imposto, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, segue a gente e acompanha aí que estamos com conteúdo toda semana. Valeu, um forte abraço, muito obrigado.